queria convidar inicialmente os anfitriões do encontro, doutor Paulo, doutor Luciano Caribeck, por favor, tomem assento aqui, ao lado do secretário. Convidar o ministro Armando Monteiro, por gentileza, um de um lado e o outro do outro, do secretário, por favor. Convidar o ministro que tome assento ao lado de Paulo. Queria convidar o presidente do Líder Empreendedor, Rodrigo Bossar, por favor, que tome assento ao lado do senador Armando Monteiro, por gentileza. E convidar o economista, doutor em economia, professor do Departamento de Economia da Universidade Federal de Pernambuco, também comentarista da CBN, meu amigo Écio Costa, que compõe aqui conosco. Écio, seja bem-vindo, por favor. Bom, gente, satisfeitíssimo com a apresentação do secretário. Além de tudo, secretário, absurdamente didático para quem não é, vamos dizer assim, da área. Eu queria pedir inicialmente, conceder, e eu queria que fosse marcado aqui, 5 minutos, para que o senador Armando Monteiro, que é profundo conhecedor do tema, pudesse dar a sua percepção inicial, para que a gente, assim, possamos começar o debate. Perguntas da plateia também serão bem-vindas. A única coisa que a gente pede, eu estimulo perguntas da plateia, que a gente procure a objetividade, porque se ficar muito alongado, as pessoas vão perdendo ritmo e aquilo vai ficando enfadonho para quem está sentado. Então, qualquer observação, mesmo dos que estão aqui, a gente procurando usar a agilidade maior. Senador, o senhor tem 5 minutos, pode fazer em pé, se achar mais conveniente para se comunicar com a plateia. Por favor. Por favor, senador, o senhor pode vir para cá. Você deu esse cara aqui do debate, eu vou fazer sentado. Pois não. Bom, eu queria cumprimentar a todos, agradecer o convite que recebi, dizer, Draito, que o LIDE tem tido um papel importante nesse debate, e você merece esse crédito. Isso é um tema irrecusável, é um tema que deve ter cada vez mais centralidade no debate. Quero saudar aqui todos os companheiros, cumprimentar o secretário Décio, dizer que gostei muito da exposição, reconhecer também que ele tem tido um papel importante. Saudar aqui o Rodrigo, que é o presidente do Líder Empreendedor, e os representantes da Caribé, Luciano e Paulo, a quem cumprimento também. Bom, rapidamente, primeiro dizer que o Brasil discute hoje uma agenda de reformas. Se eu pudesse reduzir os desafios econômicos do Brasil, me parece que são 2. Um é a questão fiscal, que é dramática e que está sendo encaminhada com a reforma da Previdência, porque a reforma da Previdência, na essência, atende ao desafio de a gente tentar criar um novo regime fiscal no Brasil. Ela está encaminhada. E a outra dimensão dos problemas econômicos do Brasil reside na questão da produtividade. O Brasil tem um quadro de estagnação da produtividade, de relativa estagnação há 20 anos. E o que é que afeta a produtividade? Eu diria que tem 3 coisas. O capital humano, que evidentemente é decisivo, a questão da educação, do desenvolvimento de competências. O capital físico, porque toda a questão da infraestrutura, etc., e o ambiente de operação das empresas. Esse talvez seja o ponto fundamental. E o Brasil tem um dos piores ambientes de operação das empresas. Nós temos burocracia demais, má qualidade de regulação e um ambiente tributário caótico, que já foi aqui muito bem descrito. Portanto, se nós não melhorarmos o ambiente de operação das empresas, o Brasil não vai poder, efetivamente, ter ganhos de produtividade a curto e médio prazos. Reconhecendo que a questão da área da educação é um desafio de médio e longo prazo e que a questão da depreciação da infraestrutura brasileira também é algo que não se resolve a curto prazo. O que podemos fazer? Melhorar o ambiente de operação. E aí a reforma tributária é algo fundamental. Tenho hoje razões de esperança, porque vejo que o debate amadureceu ao longo do tempo e todas as propostas convergem para o IVA,
que é o modelo que a experiência internacional consagra hoje, mais de 140 países. Não adianta inventar a roda. Esses modelos aparentemente sedutores e radicalmente simplificadores não funcionam. Tipo imposto único, eu vejo pessoas respeitáveis no ambiente empresarial achar que o Brasil pode ter um imposto único de transações financeiras. Isso não existe. É o IVA, a experiência consagrou. Vejo que há muita convergência nas propostas. O Bernardo Api, que discute isso há muito tempo. Eu quero, até em tom de provocação ao nosso secretário, dizer que toda vez que se faz a reforma há uma preocupação. Você disse bem, não se vai reduzir carga, porque a despesa pública nós não reduzimos. Mas há uma preocupação com o aumento de carga. E aí, Décio, eu vou só sugerir que vocês possam colocar nos princípios, elevar um pouco o não aumento de carga, que ficou no último lugar aqui nos princípios. Dê uma arrumada aí para colocar um pouco para cima, não aumentar a carga tributária. E aí tem que se oferecer ao contribuinte uma segurança disso. Os entes públicos se protegem. Por exemplo, fundo de compensação de receita. Se perder receita, tem um seguro de receita. A pergunta é, e se houver aumento de carga? O que é que o contribuinte tem? Nós tivemos uma experiência traumática no PIS/COFINS. Quando se criou no PIS/COFINS, quando se pretendeu dar o caráter, quer dizer, introduzir o conceito de valor adicionado no PIS/COFINS, jogar a alíquota lá para cima, e houve aumento de carga naquele momento. Então, é preciso que tenhamos aí uma segurança de que não vamos ter um grande... E já para falar de aumento de carga, eu identifico que essa proposta, ao incorporar a base serviços ao IVA, claro está que o serviço vai ter aumento de carga. Não há como deixar de reconhecer que o setor de serviços vai ter um aumento de carga. E aí eu pergunto, é claro que precisa balancear intersetorialmente melhor a carga. A indústria paga mais imposto do que o setor de serviço. O setor primário é menos tributado. Mas eu diria o seguinte, quando os estados alargam a sua base, incorporando o serviço, qual seria a expectativa natural? Que a gente pudesse ter um ajuste nas alíquotas pela ampliação da base. Admitindo que isso não ocorra, tem que se oferecer ao setor de serviços alguma coisa. E aí, embora sabendo que a sua proposta se concentra na base consumo, tem a base folha de salário. Folha é base no Brasil. Grande parte das contribuições e da arrecadação do governo federal provém da folha. Eu pergunto, é preciso desonerar a folha. E aí eu acho que os secretários têm que, nesse debate, oferecer uma proposta também. Ora, se eu vou aumentar a carga do setor de serviço, como é que eu poderia compensar o setor, se não pela via da desoneração da folha também? Então, eu acho que esse debate é um debate que nós precisamos fazer, é importante que se faça. Dreit, eu teria mais algumas outras coisas, mas não quero... Por favor, senador, o senhor quer mais um tempinho? Vamos lá. Vamos então, dar mais 4 minutos ao senador, porque nós temos esse tempo, então vamos, sem prejudicar o debate. Senador, por favor. Bom, então eu acho que esse é um ponto de preocupação, mas acho que a proposta que os secretários trazem é uma proposta que está muito bem, a meu ver, delineada. Me permita também, Décio, dizer o seguinte, por que excluir a união do comitê gestor? A ideia de excluir é sempre uma ideia ruim. Por que excluir? Se é o conceito da empresa, se o pequeno acionista tende a se representar nos conselhos, por que a União, que ainda terá 22,5%, ou, para simplificar, 1/4 parte da receita desse IBS é excluída do comitê gestor? É estranho isso. Isso é a marca da desconfiança que está muito presente nesses conflitos, vamos dizer, da Federação Brasileira. Mas é difícil imaginar que a União aceite a ideia de ficar fora do comitê gestor. Aliás,
Eu acho que, para garantir o trânsito político da proposta, tem 2 pontos que eu queria lembrar aos secretários. Esse é não criar logo uma indisposição com a União, já que eu reconheço, como você, que a proposta da União, que eu não sei nem se converterá numa proposta, ela era insatisfatória porque fica só em tributos federais. Isso não resolve o problema. Ou a gente enfrenta a questão do ICMS, ou então não tem salvação. E eu acho que vocês podiam também inovar no seguinte: por que não botar no comitê gestor um representante dos contribuintes? Falou-se aqui do Canadá. No Canadá, que tem esse modelo dual do ICMS, o contribuinte participa da administração tributária. Então, veja, e aí indo, Luciano, para o que você tão bem lembrava, o Brasil celebrou uma abertura política lá nos anos 80 ou 90, mas a relação fisco-contribuinte é a relação do Estado autoritário ainda. A União cheia, o ente, o Estado, cheio de prerrogativas em face do cidadão, e o cidadão contribuinte sem nenhuma, com poucas prerrogativas. É uma relação assimétrica, desequilibrada e desigual. Então, seria simpático se os secretários pudessem dizer: olha, nós estamos propondo que nesse comitê gestor haja também uma presença do contribuinte, ainda que minoritariamente, etc., mas isso poderia ser uma boa iniciativa para dizer que há um reconhecimento de que essa relação precisa ser uma relação mais equilibrada, porque, em última instância, você extrai o tributo de uma base econômica. E, na base econômica, nós temos que ter um modelo que favoreça a eficiência, não é? Que seja algo que estimule a produtividade e reconhecendo sempre que não se faz uma economia sem os agentes econômicos, sem os contribuintes, que, em última instância, são eles que financiam esse Estado pesado que o Brasil tem, que criou. Era essa a contribuição inicial. Muito obrigado. Obrigado ao senhor, senador. Em cima das considerações que o senador fez, secretário, eu acho que o senhor poderia já bater uma bolinha. Por favor. O senador Estão me ouvindo? O senador, com sua vasta experiência aí, foi em pontos importantes. Com relação à questão da participação dos contribuintes, vou levar essa sugestão. Terça-feira, estarei com os 27 secretários em Brasília para finalizar uns pontos em que o Senado e a Câmara pediram. Os governadores já tinham orientado algumas coisas também. A gente vai finalizar e eu vou levar essa contribuição que é importante. Com relação à questão da União, o senhor tem muita experiência e sabe, foi o princípio da desconfiança mesmo, foi pela experiência do Simples, que o Simples roda muito bem para o contribuinte, mas a relação Estado, município e União, que não aparece para o contribuinte, ela é muito complexa, que a União se apropriou de tudo do comitê gestor. Então, se houver um mecanismo de segurança, levar isso de novo no debate, pode ser que a gente desarme um pouco. A gente queria mesmo que a União viesse, senador, para o debate, ela propusesse isso, a gente já partisse com a União, mas eu fui convocado pelo Marcos Sintra, representando os 27 secretários, passei uma tarde toda com ele lá, e o grupo de assessoria dele, e o Paulo Guedes, que mandou ele me chamar. E Marcos Sintra, para quem não sabe, é o autor da proposta de reforma tributária pela União, que deve estar, que talvez, como senador, a gente não sabe mais se vai ou não vai ser enviada, mas em tese seria enviada no começo de setembro, em tese, que propõe a CP, que é a contribuição sobre transação financeira de débito e crédito. O senador conhece muito bem isso, não é só sobre débito, como o CPMF é débito e crédito, então ela tem aí uma onerosidade mais pesada, e que vai cobrir o déficit orçamentário por desonerar a folha de pagamento. Então, ela cria, não é um mecanismo interessante, devia desonerar por outro, não criando novo tributo, né? Desonerar por outra forma. Mas, então, essa questão é do princípio da desconfiança mesmo. Se a União chegar com a gente, dá para a gente amadurecer isso. Bernard chegou para mim no último debate e fez isso, a decisão política dos secretários e governadores. Não altera em nada o conteúdo da proposta, até melhora. E eu tenho clareza disso, mas vamos ver se a União chega, se ela desiste dessa proposta dela
que, como senador tem muita experiência, sabe, não resolve nada do ambiente de negócio. Você simplificar só 3 tributos federais e deixar São Paulo, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Sul do mesmo jeito, o empresário vai sofrer da mesma forma. Se instala em Pernambuco, compra insumo de São Paulo, vende na Paraíba e no Piauí, o cara tem que entender de 4 legislações. Se submeter a todo um litígio administrativo, contencioso, entre 40% a 60% das empresas de atacado de alimento tem litígio no Brasil todo, a gente levantou, está com faturamento preso por causa da complexidade da legislação e as autuações. Os caras sofrem, e muitos empresários. Então, lhe colocando esse... E o terceiro ponto, a contribuição muito importante, porque você atacou realmente a questão da união, a questão de colocar o contribuinte e a onerosidade braba hoje para contratar uma pessoa. Por que não esse seletivo não servir para isso? Vou levar isso. Esse seletivo, em vez de 50% de Fundo de Desenvolvimento Regional, ser todo para cobrir o déficit que tem se você desonerar a folha. Em vez de criar uma CP, a gente cobrir com isso aí, em vez da gente compartilhar para os estados. Ou seja, buscar uma forma de desonerar a folha nessa proposta da gente. Vou levar também essa contribuição. E agradeço muito, e o momento é esse, senador. O momento é esse porque a gente ainda não está com o substitutivo enviado para o Congresso com a chancela dos governadores. Passar a palavra para Écio Costa, economista, comentarista da Rádio CBN. Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite de Drayton, e agradecer ao LIDE por esse convite, através da pessoa dele, também do Luciano, que está organizando esse evento bastante interessante, e cumprimentar o secretário, parabenizar pela proposta. Eu acho que é uma proposta muito importante e nada mais do que os secretários de Fazenda, que têm vasta experiência, poderem fazer essa contribuição para uma melhora no ambiente de negócios aqui do Brasil. A gente vivencia há muitos anos essa guerra fiscal recorrente, que só traz prejuízos para os estados, mas que também, muitas vezes, precisa acontecer por conta de problemas que nós temos na região Nordeste em relação à competitividade com a região Sudeste. Então, esses incentivos são muito importantes. E se você vai, numa simplificação tributária, reduzir ou retirar a guerra fiscal, você passa a ter uma demanda ou uma necessidade de apresentar novas alternativas para a atração desses investimentos. Então, não é a primeira vez que eu assisto a sua palestra, Décio, já assisti outra oportunidade, e queria também que você falasse um pouco mais sobre alguns aspectos, tanto é que eu listei aqui até para não passar batido. Essa política de desenvolvimento regional, como que vai ser lidada, como vai ser tratada, qual o papel da Sudene nisso? Vai deixar de existir Sudene, Sudã e assim por diante? Porque a gente tem hoje políticas de incentivos fiscais com tributos federais aplicados através da Sudene. Temos o PRODEP aqui no Estado. Muitos empresários me perguntam, e a transição, como é que vai funcionar? Você apresentou esse 2 mais 8 anos. Eu queria ouvir mais detalhes sobre isso. Também, o senador Armando Monteiro colocou muito bem, a gente tem uma desigualdade de tributos que são pagos hoje. Então, você tem alguns que estão lá pagando muito tributos, uma alíquota muito elevada, e você tem alguns setores, como de serviço, que pagam menos tributos. E, consequentemente, ao você nivelar, você vai ter uma elevação de alíquota para o setor de serviços, que, tanto na economia brasileira como na economia pernambucana, são de peso, representam mais de 70% da economia das duas regiões, tanto do Brasil como de Pernambuco, e você vai ter uma elevação de alíquota muito alta, trazendo 2 impactos. Uma elevação na arrecadação total, provável, e provavelmente também um freio no crescimento econômico, à medida que você vai estar vendendo serviços mais caros, porque, claro, são repassados para o preço final do serviço. Então, a proposta do Armando, acho que já responde, de certa forma, você compensar desonerando a folha, já que o serviço utiliza muita mão de obra. Eu acho que isso é bastante relevante. E
eu queria ouvir mais de você também sobre isso. Da mesma forma, o simples vai funcionar, mas você tem a possibilidade de fazer a mudança de um para o outro. E também, eu acredito que, ao você ter uma alíquota mínima definida pelo comitê gestor, certo, mas o comitê gestor vai acompanhar para que você tenha um patamar mínimo nas alíquotas praticadas pelos estados. Você acredita que vai ter estado que vai estar cobrando alíquota acima do mínimo? Eu acredito que vai começar todo mundo topado, já no mínimo, porque não tem mais uma guerra fiscal. Então, são esses pontos que eu queria ouvir um pouco mais detalhes seus. O professor atacou questões do ponto de vista de construção da incidência tributária que são importantes. No que tange a questão do Fundo de Desenvolvimento Regional, ele não é contingenciável. A reforma tributária, o senador Armando vai lembrar que ela teve bem adiantada nos anos 2000, quase sai, 2004, não aconteceu porque o princípio da desconfiança, quando disseram, não, o Fundo de Desenvolvimento Regional, para acabar benefício fiscal, vai vir da União. Aí todo mundo disse, não, pô, quando tiver em crise, se houver déficit, e o resultado primário da União, se olhar agora, mais grave ainda, 6 anos consecutivos com déficit, resultado primário negativo, e a gente vai ter esse ano, talvez, 139 bilhões, um pouco mais, 124, né, senador? Mas vamos ter déficit. Então, a União, por lei, ela tem que contingenciar. Cortaria logo qualquer subsídio desse, qualquer fundo. Então, a gente encontrou a fórmula que 3,6% de toda a arrecadação do IBS, já prevista na Constituição, ela vai lá para o fundo. Como é que esse dinheiro é movimentado? Quais são os atores? O primeiro é o empreendimento ser apresentado, ser avaliado pelo comitê gestor, que terão ali 27 representantes dos estados, e esse comitê gestor, na hora que ele autorizar, o recurso sai de acordo com o projeto, muito parecido com a Sudene, muito parecido. Né? Então, exatamente, aí isso daí a gente repassa o recurso para a entidade. Então, se você vai instalar uma indústria de 2 bilhões de reais, um projeto de 10 anos, com tranches de tanto, essas tranches elas vão ser repassadas para o Estado, em que apresentou o projeto, como é no CONDIC. A diferença só é que não vai ter renúncia do tributo, ele é orçamentário, é financeiro, né? Ele está no orçamento, e o orçamento prevê o subsídio financeiro, ele não é mais de uma receita que irá acontecer. Então, é uma lógica que o mundo todo trabalha bem. Com relação aos outros da Sudene, é importante sempre, muito bem colocado aí esse debate, a gente não está trazendo proposta para mudar o que não seja de consumo. Então, imposto de renda e vários outros tributos permanecem existindo. Então, alguns fundos permanecem o FPE. Não tem sentido a alimentação do IPI, que ele desapareceu, que dá em torno de 10%, 11% do fundo total, mas 88% disso é imposto de renda, ele continua lá, que foi, eu apresentei também, senador, anteontem, a 130 prefeitos na MUP, essa proposta, eles gostaram bastante, apesar de ter a desconfiança que é normal. E isso daí eu expliquei, que alguns fundos continuam que são alimentados por imposto que não sejam diretamente de consumo, que sejam referentes a consumo. No que tange a questão da transição, a transição ela tem o primeiro ano é para calibrar a alíquota, o segundo ano calibrar também e os outros 8 ir distribuindo, que é o princípio que é importante, né, do contribuinte ter conhecimento, né, o princípio da previsibilidade, ele vai saber a cada ano como é que se comporta. Então, só esses 2 anos que são de teste. A DIAPI é idêntico, só que vai para 50 na transferência de receita. Dentro desse contexto aí, a gente vai coexistir com o sistema velho e o novo. O novo é muito simples, o novo não vai ter mais aqueles livros de apuração, porque é tudo financeiro. O crédito é financeiro, então você vai ter uma simplificação muito grande, e a nota fiscal hoje é eletrônica. Então ele vai ser bastante simples, e é pagamento, como eu disse, não é com guia própria. Outra coisa que faltou sempre a explicação disso aí, por causa do tempo que é curto. Não haverá mais substituição tributária, tá? Acabou ST, que é um inferno na vida
dos contribuintes, né? Já tem gente aí já comemorando aí, não tem mais substituição tributária. Isso daí é um valor enorme. Foi uma briga de 4 meses com os estados para retirar esse T da proposta. Não tem mais substituição tributária. Então, imagine como vai melhorar a nível de cadeia econômica. Exatamente, né? Que tem esse problema da antecipação. Tudo isso vai embora. Só destino. Só destino. Acabou a antecipação, acabou a ST, acabou aquela confusão e litigiosidade sem fim que existe disso, né? Princípio do confisco, tal, confisco, não vai ter mais nada disso. Do ponto de vista ainda, com relação ao crescimento econômico, a gente acha que vai ter uma eficácia, não é aumento de PIB, é uma eficácia, é uma redução do custo operacional, nas minhas contas, da ordem de 4,5% ao ano. Não é PIB, para não ser mal interpretado, por favor. É redução de custo operacional imediato, porque você não vai ter esse manicômio todo no primeiro ano de coexistência, já não tem mais. E você vai ter 100% de redução no dia que desaparecer, no 10º ano, o velho ICMS e o ISS, que o ISS também é bastante complexo. Ok, temos perguntas da plateia? Temos alguém querendo perguntar? Ok, por favor, o microfone ali. Eu queria que você levantasse para que as pessoas pudessem identificar e você dissesse seu nome, por favor, e a empresa que você está aqui. Damião Guerra, do Martelinho de Ouro. Eu queria fazer uma pergunta para o nosso nobre senador, Armando, e para a Décio também. A questão do Simples Nacional, eu achei que estaria englobado nessa reforma, mas eu estou vendo que está ficando fora. Eu, como empresário, microempresário, eu acho assim que a proposta psicológica do Simples Nacional ela é totalmente absurda. Ele começa com uma alíquota de 6% e vai chegar a 16%. Qual é a vontade que o empresário vai ter de contratar mais gente, de crescer, de fazer a empresa movimentar mais, se cada vez eu vou estar pagando mais imposto, né? Nós devíamos ter uma alíquota de 7%, 8%, sei lá, e ser uma alíquota fixa, e não uma alíquota variável que, assim, psicologicamente, inibe qualquer vontade de você querer empreender, crescer, contratar mais gente e fazer a economia movimentar. Para o doutor Décio, eu queria falar sobre a questão do IVA. Eu acho que foi um golpe de mestre dos estados, né, que inventaram esse imposto de valor agregado, onde a gente pagava um imposto sobre o produto que vinha, digamos, de São Paulo, e depois começou com 30% do IVA, depois foi para 40%, 50%, e aqui em pouco vai estar 200%. Quer dizer, essa ganância de querer arrecadar cada vez mais para conseguir manter essa máquina do Estado, que é pesada demais, né, acaba matando a galinha dos ovos, né? Obrigado. Muito obrigado pela pergunta. Senador Armando, depois secretário Décio. Bom, eu acho que importante essa questão da discussão do Simples. A gente tem realmente, no ambiente que existia no Brasil, é evidente que você precisava ter regimes especiais. E os pequenos negócios, evidentemente, deveriam merecer um regime que veio a ser consagrado no Simples, que é, evidentemente, uma forma de você tributar menos os pequenos negócios. No entanto, há uma discussão sobre a questão do Simples no Brasil. Quer dizer, os limites em relação à questão da cobertura dos limites de faturamento, há quem diga que esses limites no Brasil são muito altos e que você tem, por exemplo, a questão do gasto tributário, que é um dos elementos aí da discussão da questão fiscal no Brasil. Mas eu sempre entendi que o Simples é um instrumento importante, que deve ser preservado. Nessa proposta, ele tinha aquele viés que se pretende também combater,
que é de punir quem cresce, ou seja, o sistema foi concebido de uma forma que, quando você ultrapassa aquele limite do faturamento, você é a tal morte súbita, você perderia todo o benefício que tem. Então, já se fez algo no sentido de consagrar a ideia de que você não pode ter um sistema que desestimule o crescimento e que crie artificialismo. De repente, você era obrigado a criar mais de uma empresa para poder não perder aquele regime que você tem. Agora, nessa questão, até aproveitando a presença do nosso secretário, o Simples tem hoje um problema, é que quem compra de uma empresa que está no Simples não tem crédito. Então, nesse sentido, ao permitir que se continue no Simples, você está, de alguma maneira, ainda convivendo com a cumulatividade. Porque, se eu comprar de uma empresa que está no Simples, isso não gera crédito, não transfere crédito. Na prática, Décio, o que é que acontece com isso? Você termina pedindo um desconto ao fornecedor, ou seja, penaliza a empresa do Simples. Por quê? Porque, ao comprar dele, você não tem o crédito. Então, por favor. É o que eu estou dizendo, exatamente. Já não tem direito ao crédito. Mas acontece o seguinte, que quem compra de você, tá certo, não tem o crédito quando compra de você. Então, isso é uma desvantagem que você tem. Às vezes, lhe obrigam a dar um desconto exatamente porque você não pode, quando fornece, você não gera crédito para quem compra de você. Então, eu quero só dizer o seguinte, que a fórmula encontrada de permitir que ou você fica na situação atual, né? Ou então, no que diz respeito aos impostos de consumo, você vai para o novo IBS e fica no resto com o sistema antigo. É essa a forma. Bom, eu quero só, para terminar, dizer o seguinte, eu sonho com um ambiente tributário em que você possa oferecer a todos, tá certo, um bom ambiente. Essa profusão de regimes especiais, de situações especiais, ela é própria de um ambiente caótico como o que nós construímos ao longo do tempo. O ideal é que você possa ter um regime que, ao final, né, estimule os pequenos negócios por definir, vamos dizer, uma carga adequada para todos, para quem empreende, para quem trabalha. Mas, considerando que nós temos que ter uma transição, o fato de permitir que você possa manter o Simples como ele funciona hoje, ainda que mantendo a cumulatividade num certo nível, porque esse é um ponto também importante. Uma das grandes vantagens desse sistema que está sendo concebido é que você vai acabar com a cumulatividade, de várias formas. Você, ao acabar com o ISS é cumulativo, muito cumulativo. Por exemplo, 10% dos custos da indústria tem origem em serviço. Se você carrega o ISS, que é cumulativo, que não gera crédito, você tem uma cumulatividade aí. A adoção do crédito financeiro. E aí é que eu acho que foi um avanço fantástico. Tudo que a empresa compra deve gerar crédito, por definição. Hoje, no Brasil, tem um conceito de crédito físico, né? Que é um absurdo, só gera crédito que se incorpora ao produto. Não, tudo que a empresa compra tem que gerar crédito por definição. E aí eu tenho uma curiosidade dessa, eu estou achando os secretários tão largos, aceitando crédito financeiro, etc. Qual é o impacto disso? Uma curiosidade minha. Só em aceitar a ideia do crédito financeiro, qual é o impacto disso na Receita de Pernambuco, por exemplo? Eu estou achando é que o secretário está tão seguro de que a arrecadação vai aumentar, tá certo? Que, vamos dizer, nós fomos para essa coisa do crédito. Eu tinha uma curiosidade com relação ao crédito financeiro. Então, nós avançamos porque o PIS/COFINS tem uma parte que é cumulativa e que se acaba.
acaba com o ISS, que é cumulativo, inaugura o crédito financeiro, que é muito importante, inclusive para a exportação, porque você vai tirando esse resíduo tributário que fica ao longo da cadeia. E quero também aproveitar para uma curiosidade. Esse sistema também desonera o investimento. Mas o investimento hoje, embora desonerado numa certa medida, tem um ônus financeiro, porque, por exemplo, você só devolve o ICM hoje em 48 meses. Eu pergunto, ao comprar a máquina, esse crédito vai ser automático agora, a partir de agora, ou vamos ter que esperar 48 meses? Secretário, por favor. Muito bem colocado, senador. Dentro do primeiro debate do senhor com o nosso prezado, fez uma pergunta muito boa aí do Simples, é importante enxergar esse detalhe da proposta, que ela é um pouco diferente da PEC 45, e bem diferente da 110 que está no Senado. Na nossa, tentando atenuar a acumulatividade, o que é que a gente diz? Quem está no Simples, como é que é a 45, para eu explicar? Que a nossa é um ajuste da 45. Para não inventar uma roda, a gente está ajustando a 45. Na 45, que é de Baleia Rossi, que o CCIF, Bernardo Api, Nelson Machado, Eurico de Santos, que é um grande jurista, eles que construíram. E que são meus amigos e gosto demais, são preparadíssimos. Só que o que eu digo, eles são formuladores e nós somos quem opera o ICMS. Então, esse casamento é que vai dar certo. Esse casamento, essa fusão aí dos conhecimentos. Mas respondendo, na PEC 45, ou você é do Simples, ou você é do IBS, vamos chamar assim. Então, isso daí está do que você falou, não tem nenhum avanço com relação aos problemas atuais que existem no Simples. E a acumulatividade fica do mesmo jeito. Na nossa tem um avanço. Você pode ser do Simples, porque lembrem sempre, nós só estamos mexendo em tributo sobre consumo, só pega IPI, PIS e COFINS da União e só ICMS do Estado e ISS. Então, imposto de renda está lá. Isso é importante. Imposto de renda, que é o famoso imposto de renda pessoa jurídica, está lá. Então, o que acontece? Você pode, na nossa proposta, diferentemente da 45, que é ou você está dentro do simplificado ou você está fora, o nosso você pode continuar no Simples e entrar no nosso também. Ou você pode, e nesse caso, você vai gerar crédito e vai acabar com a acumulatividade dos nossos. Isso é importante para você. Você só, por ano, através do contador, anunciar como é que vai ser. Vamos recolher regime geral, IBS e simplificado tais tributos. Problema nenhum, informa, você faz e acabou-se. Então, você vai acabar com a acumulatividade no que tange ao tributo nosso da Federação sobre Consumo. Os outros continuam o mesmo problema. Ok? Então, tem um híbrido, que a outra não tem, a outra é 8,80. Então, isso é um avanço. Não é um avanço de 100%, mas eu diria de 60% aí, um avanço interessante. Do ponto de vista que o senador, como muito experiente, ele entra nessas questões que é onde o Congresso vai, como ontem, o senador Roberto Rocha foi em cima exatamente quando eu acabei de apresentar. Ele fez, mas secretário de Fazenda, como é que está todo mundo aí disposto a perder, porque a gente está perdendo demais. Que a gente está perdendo demais. E que isso daí mostra o motivo que a gente resiste ao dual, senador. Porque o dual só traz simplificação, que é o que a União quer. A União quer fazer só o dela e que os estados do futuro façam dual. Que é uma mera simplificação. O dual vai ser o quê? Pegar a regra do ISS, pegar a regra do ICMS, tornar nacional e pronto. Mas a gente não vai pegar essa base ampla. Então, estamos de olho na base ampla mesmo. Estamos apostando que a base ampla, economicamente, por causa da eficácia de recolhimento. Hoje eu perdi, o segmento de telecom, eu perdi 42% de base nos últimos 3 anos. 42% é um blue chip. Combustível, telecom, energia é o que levanta qualquer estado, está indo embora, porque o velho ICM é dos anos 60. Então, se continuar pelas nossas contas, em 8 anos, a gente não paga
Mesmo com a reforma da Previdência, a gente só paga a folha, não paga mais nem custeio. Porque o ICM está perdendo a importância relativa dele ao longo de cada ano. São Paulo teve importância relativa de 40% de ICMS, todo mundo sabe. São Paulo hoje é 21%. Henrique Meirelles que vai bater 19% só. Está desaparecendo. Está desaparecendo. Então, à disposição de ir para crédito fiscal, à disposição de ir para padrão de alíquota nacional, que tudo isso a gente vai perdendo um pouco, é porque essa base ampla vai nos salvar. A gente está apostando nela. Ok. Paulo Caribé, gostaria de fazer uma intervenção. Muito se falou aqui a respeito do setor de serviços, né? Mas, assim, com todo respeito, eu não vi uma resposta objetiva no que diz respeito a quais medidas estariam sendo estudadas para efetivamente compensá-lo, uma vez que a modificação no sistema do PIS/COFINS vai realmente assim, afetar de forma bastante agressiva o setor, né? Considerando aí que praticamente vai dobrar aí a carga do setor de serviços. O que o senhor teria a dizer a respeito disso? Perfeito. Dia 3 de setembro, né? Terça-feira agora, né? 3 de setembro. Terça-feira agora. Estão os 27 secretários reunidos para discutir o problema da mudança de modelo para serviços. E quando fala serviços, o serviço educacional privado, esse daí é um desafio ainda maior do que o serviço geral. Existem duas alternativas que estamos construindo. Uma alternativa é calibre específico de alíquota para serviços, mas ela pode errar na média, porque todo mundo sabe que média, como eu aprendi com meu grande professor Jorge Jatobá, média, o cara no rio pode morrer afogado. O rio de média é de 1,20 m. Você pode ter 1,90 m, mas na média você pode morrer afogado no rio. Então, nesta questão do calibre de serviços, a gente pode encontrar até uma alíquota específica que resolva 60% ou 50% dos casos, ou até mais de serviço, mas pode inviabilizar ensino privado, que é importantíssimo até para o modelo da educação do país. Então, não estamos só indo nesse viés. O outro viés que tem a devolução por sistema, em virtude da cadeia. Uma vez que a gente criou o mecanismo de combate à regressividade, que todo o imposto indireto sobre o consumo, a gente sabe, como eu já falei anteriormente, ele tem esse problema da regressividade por não enxergar a capacidade contributiva, diferentemente do imposto direto, que o imposto sobre patrimônio e renda, ele enxerga, você tem progressividade por isso, porque ele enxerga claramente o que acontece. A gente pode ter o mecanismo de devolução via sistema, ou seja, cadeia tal, ele paga a tributação cheia só, formalmente e imediatamente, como tudo é financeiro, a compensação. São essas duas coisas que a gente vai ter que decidir terça-feira, porque eu estava num encontro enorme com mais de 120 prefeitos, e aí um levantou a mão e fez. Não abordou a de serviço, mas abordou outra, que eu também vou ter que trazer para o secretário para resolver terça-feira. Como é que fica livros? O Brasil não tem tradição de tributar livros, ele é imune. Como é que fica livros? Você veja o que reforma tributária, né, senador? É uma coisa complexa. Como é que fica livros? Vocês vão tributar livros depois de 31 anos sem tributar livros? Imunidade constitucional? Né? A situação de livros não precisa ser nenhum especialista em tributos. É só olhar o que está acontecendo no mercado, é só olhar as grandes livrarias, né, do país. Né? Então, é outra solução que a gente vai ter que ter. E digo a vocês, é até um apelo que eu faço a todos os atores da sociedade, não se amedrontem com casos específicos, eles têm que ser enfrentados, existe Congresso Nacional para isso, não se amedrontem. Se amedrontem com uma questão, é a gente não mudar e se acabar com o que a gente construiu nos anos 60. O Brasil não suporta mais esse caos. 19 estados, o senador sabe, estão quebrados na forma da lei. Eu recebi o zap ontem da minha amiga, secretária de Goiás, emocionada porque pagou o 13º do ano passado.
Não é emocionada porque pagou antecipação do 13º desse ano, é o do ano passado. Agora, Goiás, que não é nem um estado pobre não, viu? Não estou falando de Paraíba, Alagoas, que vocês sabem, Rio Grande do Norte, como é que está a questão. Eu estou falando apenas é que este ambiente destruiu tudo, não só destruiu o contribuinte, não. Destruiu, eu volto a dizer, ambiente de negócio. O Estado é um ator de negócio e ele está inviabilizado. Vou dar um exemplo claro. 2 grandes empreendimentos que querem chegar em Pernambuco de produção de fotovoltaico, que eu, por lei, não posso dizer os nomes, mas estão tentando. Sabe o que é que eles disseram? Multinacionais. Tiveram comigo, com o governador. A gente só pode avançar mais se houver uma sinalização de país de reduzir um pouco esse manicômio tributário, por causa do compliance deles lá. O compliance tem receio, senador. O senhor tem muita experiência nisso aí, de chegar e colocar 1, 2, 3, 4 bi, o que for, num ambiente desse. Então, colocando para vocês, é nesse sentido de que a gente vai, na terça-feira, fazer ainda mais refino disso, mas não se preocupe, porque mesmo que a gente não consiga resolver 100% dos problemas, até encaminhar o substitutivo, tem um Congresso Nacional, e o Congresso não, o senador tem muita experiência no Congresso Nacional, tanto o Senado como a Câmara não vão permitir que a gente crie algo com a disfunção, com a anomalia que venha a trazer prejuízo para a cadeia, mas essa parte de serviço está no radar da gente, e terça-feira a gente vai encontrar uma solução pelo mecanismo ou outro, e apareceu livros também, não é? Livros. Vai fazer o que com livros? Vai voltar a tributar livros? Tem que ter solução. Pode não existir mais livros, então não tem nem necessidade de tributar, até por isso aí, né? Pode não existir.